E aí pessoal, Dorito aqui, e eu espero que dessa vez, ou pelo menos daqui pra frente, vocês não estejam muito bem. Porque, meus amigos, como se não bastasse toda a cagação de regra a qual estamos expostos, agora virou creme ficar de bom humor. Pra você que é um cidadão de muita sorte e não possui uma conta no Twitter, e eu deveria tecnicamente estar inserido nesse grupo de pessoas maravilhosas, mas infelizmente o Twitter é um dos melhores lugares pra pegar algumas notícias mais novas e conseguir fazer umas reflexões interessantes pra vocês. Eu me venho meio que na obrigação de, mesmo não tendo mais uma conta oficial ali, ter de entrar vez ou outra pra pegar uma notícia e fazer vídeo. E não que eu curta me auto-maltratar ou algo assim, mas basicamente é uma das únicas formas que eu tenho de ensinar alguma coisa legal pra vocês e também de conseguir pagar as minhas contas no final do mês. Então a dor e essa depreço galopante que eu tenho toda vez que eu entro nessa porcaria dessa rede social são preços pequenos a se pagar. E se você acha que eu tô de manha ou só me fazendo de engraçadinho, eu te convido a ver o tema principal do vídeo, que é esse negócio aqui. Por motivos óbvios eu borrei ali o nome do cara que fez isso, mas pela forma pedante e brainletesca em que ele aborda esse assunto já dá pra ter certeza plena de quem eu tô falando. Então eu não vou precisar falar o nome de quem foi, e consequentemente eu tenho a menor chance de tomar uma punição na plataforma por falar isso, mas vocês sabem quem é. Enfim, esse quadrúpede aí, que de forma alguma teria capacidade para ser selecionado para ser um portador de Titã, e essa seria basicamente a única forma a qual eu atribuiria respeito a alguém que anda com as quatro patas. A não ser que você seja um furry, porque aí o problema já para de ser desrespeito e começa a entrar na escala do medo, simplesmente dilacerou qualquer conceito que uma pessoa normal teria em respeitar a liberdade dos outros, num âmbito assim que deixaria qualquer adepto do bigodismo cultural no mínimo estupefato, porque numa conversa chata com o pessoal chato que cola com ele pra fazer coisa chata e basicamente tentar encher o saco dos outros, essa é basicamente a melhor definição que eu encontrei do que esse maluco sempre faz da vida dele, decidiu que agora você não tem mais o direito de ter uma pequena alegria na sua vida, porque veja só, se ele tá triste com as coisas que estão acontecendo, todo mundo também tem que estar triste, revoltado, inconformado, e por que não dizer um pouquinho mais p***, não é? E por mais que algumas pessoas achem que essa é basicamente a birra da semana, pique aqueles animes antigos que não tinham muita continuidade, saca? Eu devo dizer que de uns tempos pra cá esse cara vem começando a falar de algumas coisas e tratar de algumas temáticas um tanto quanto perigosas. E julgando também que ele tá começando a andar com o pessoal que tem um certo escalonamento social, vulgo o pessoal que tem um CPF assim douradinho, isso pode se tornar um tanto quanto perigoso no futuro e vai muito além do que só um cara birrento que gosta de mandar na vida dos outros. Eu sei que os meus e os seus antepassados olhariam pro que eu tô dizendo com um pouco de nojo, mas aquele cara que não conseguia até um tempo atrás decidir a cor que ele ia ficar no cabelo dele, se tornou uma espécie de amálgama de ideias que já são bem tortas por si só, com a capacidade e eloquência para uma fanbase que não tem muito QI, sabe, nunca passa dos 2 dígitos, que tem literalmente um real poder e influência para começar a ditar leis novas e começar a ditar como é que a máquina nos próximos anos pode começar a andar, interferindo diretamente na vida do cidadão comum, que só queria poder usar o seu zap, falar com teus amigos, comer ali a sua paçoquinha tranquila e impedir que a sua propriedade seja para ser distribuída pra gente que já tem muito mais dinheiro do que você que tá pagando imposto. E qual é a nova tática para que ele continue a fazer isso, você me pergunta? Bem, basicamente ele e os amiguinhos dele decidiram que querer mandar na sua vida de forma externa já não era mais o suficiente. Então meio que seria necessário um controle emocional de massa. Feito de forma bem sutil, se você for parar pra pensar, de acordo com esse print aqui, mas ainda assim ficam bem claras as intenções por trás disso daqui. Abre aspas. Desconfie de quem tá de muito bom humor nesses tempos. Ponto. Dá não. Seguido depois por um comentário de uma randômica que, por motivos de é claro que a gente sabe o porquê, tem aquele verificado maroto, respondendo que quem estava de bom humor estava equivocado. Você até vê que ela tenta não aplicar uma diarreia regrítica tão pesada, mas a resposta do cara já é definitivamente a manifestação de um desejo de controle que eu fico até bem assustado. É isso. Tem que acabar a tolerância com o bom humor em tempos de...
E analisando esses tweets aqui, já dá pra notar que a primeira coisa que ele tá é com raivinha. Quem assistiu um vídeo meu de umas 2 semanas atrás em que eu falava que ele acabou tendo que só prestar um depoimento por ter basicamente provado o seu veneno, a qual ele ficava acusando o pessoal do que ele queria e pela primeira vez ele teve que prestar um depoimento sobre isso. Não houve nenhuma pena, eu acho que não houve nenhum processo muito grave, o cara literalmente só teve que prestar um depoimento e já deu esse escândalo. Inclusive pra galera que tá replicando essa narrativa por simplesmente picuinha ideológica, não sejam tão ignospatos, pesquisem um pouquinho. Querer aplicar wishful thinking e acusar alguém de um negócio tão sério só porque vocês não vão com a cara deles, geralmente dá problema, porque devido a constantes trocas de regime pela metodologia de escolha de representantes que a gente tem, é bem provável que uma hora o pessoal que vocês tanto atacaram vai estar lá na cadeira e aí eles vão ficar um pouco chateados e talvez alguém vá pagar pelo que falou. E como depois de gerações e gerações de pessoas clamando pela máquina ficar cada vez maior e cada vez mais forte, infelizmente, por mais que eu não concorde que pessoas comuns tenham que sofrer por uma coisa que eles falaram pra um ente público, porque afinal a ideia dos caras é trabalhar pra gente, vão rolar umas restrições de liberdades aí. Isso é questão de matemática básica. Não venham ficar com raiva de mim porque vocês não têm o primário. Pois bem, e pra desmentir o pessoal que acha que é simplesmente uma bobagem randômica do rapazinho, afinal ele literalmente utiliza isso pra se promover e conseguir aumentar os números e ganhos dele, eu vou explicar o porquê desse tipo de ideia ser algo realmente perigoso, citando um exemplo de um livro que, se você me acompanha e não leu esse negócio, você tá vacilando, até porque, cara, 3 anos já e você pode pegar o PDF desse negócio e ler em 2 tardes. Frankenstein da Mary, 1984, do George Orwell. Eu sei que parece uma recomendação repetida, mas se você prestar atenção nesse negócio, é literalmente uma lista de coisas que um pessoalzinho aí anda fazendo de uns anos pra cá. Mas vamos lá, em certo ponto da história, existe um elemento de controle popular utilizado pelo Grande Irmão e os seus asseclas, que devido à necessidade de nova língua, nesse site aqui eu vou chamar de Minuto do Não Amor, onde eles basicamente nutriam uma afetividade bastante negativa, muito negativa mesmo, inclusive, pelo, entre aspas, inimigo do povo naquela situação ali, que acaba se tornando uma espécie de figura mitológica, a qual serve para direcionar o alinhamento psíquico da população através do Goldstein, também conhecido por fãs da obra como o Cara de Ovelha. Durante a parte do dia em que eles explanam o pessoal que estava contra ali o sistema e que foi pego e que vai para, entre aspas, reabilitação, que seria o Ministério do Amor, e quem lê o livro sabe o que isso significa, eles simplesmente colocavam na tela a cara, ou um retrato falado, eu não me lembro bem, já faz um tempo que eu li esse negócio, do Goldstein, no caso, durante 1 minuto, para que as pessoas proferissem todo tipo de palavra, xingamento, enfim, coisa que demonstra que você tá com raiva do negócio, na ideia de constantemente alimentar o, como eu falei agora há pouco, necessidade da nova língua, não amor. Isso é lógico, junto com a ideia de proibir os relacionamentos ou de tentar frustrar as pessoas na questão de sentimento, de família, enfim, uma série de outras características daquele universo que forçavam as pessoas a estarem em constante pressão, a um ponto em que basicamente todo mundo estava em tempo de explodir, mas ao mesmo tempo estava incrivelmente submisso à questão da máquina gigantesca controlando tudo. Isso gerava um sentimento na cabeça das pessoas que meio que removia a sanidade ou fazia com que essa mesma pudesse ser removida com ampla facilidade para ser substituída por um aspecto de lavagem cerebral, uma personalidade que seria útil para aquela sociedade e tudo mais. E que se você para pensar um pouquinho sobre isso, você acaba chegando à conclusão de que o fato das pessoas estarem constantemente tensionadas emocionalmente, sendo inclusive privadas de usar objetos, de fazer algumas certas coisas ali também, coisa que alguns personagens, por terem certas regalias, né, uns cargos aí de confiança e tudo mais, conseguiam, por exemplo, roupas melhores, que ressaltavam os aspectos individuais tanto do Winston quanto da namorada dele, uma bebidinha, uma comida diferenciada daquele negócio lá que era tipo uma ração, se eu não me engano, que o pessoal recebia. Enfim, tudo aquilo era feito para te deixar fragilizado o tempo todo e para que esses sentimentos pudessem ser direcionados para onde fosse mais interessante. E uma coisa bem peculiar que eu notei nesse livro é que basicamente algumas pessoas eram colocadas nesse aspecto e os proles não. Para você que não sabe, os proles é basicamente o the big people, né, a galerona. E eles não precisavam viver sobre os aspectos que o pessoal do Winston precisava. Eles não tinham que conviver com tanta regra, em cima de tanta pressão e tudo mais. Talvez aquilo seja uma representação das pessoas que precisam ser domadas pelo sistema para se tornarem mais dóceis, como, por exemplo, uma classe mais intelectualizada. E quando eu falo intelectual de verdade, não aquele pessoal que mexe com identitarismo
nutricionismo e tudo mais. E lógico, com coisas básicas ali de uma comida diferenciada, uma bebidinha, enfim, você poder usar uma roupa diferente ali, algo que realmente te tira de um estado em que você tá mais agressivo, você tá mais com raiva do mundo e te relaxa. Tem justamente essa função na nossa vida, tentar deixar as coisas um pouco menos duras, tentar deixar a vida um pouco menos estressante. Quando você tá ali com a sua esposa, com a sua namorada, curtindo um filminho, fazendo um jantar ou tomando um vinho que seja, você já não tá mais naquela pressão gigantesca que estão colocando em cima de você. E utilizando desse raciocínio, eu meio que percebi que existe sim também essa tentativa de fazer você ficar estressado, você ficar com raiva de tudo, você se revoltar, a um ponto em que, movido somente pelas suas emoções, você se torne cego e você possa ser utilizado como massa de manobra para fazer o que alguém quer, seja aprovar alguma lei específica, seja para tentar colocar uma opinião aí dominante, a qual, sabe, algumas coisas têm que ser feitas com certas pessoas e tudo mais. E eu não preciso nem explicar o quanto isso é perigoso e o quanto isso é até maldoso, porque você tira das pessoas a ideia do livre-arbítrio delas e tenta incutir na cabeça dos indivíduos que eles têm que seguir o que você quer e não pensar por eles mesmos utilizando a lógica ou algum aspecto ali que a pessoa acha melhor. Por isso mesmo, o Fefe, no alto de sua soberba, tenta chegar pra fanbase dele ou pra quem mais o escute e tenta incentivar essas pessoas e as outras pessoas que acabam convivendo com elas a não ficarem calmas, não poderem ter um minutinho de paz. Muito embora eu saiba que o que tá acontecendo é muito ruim, mas pra você manter a sanidade você precisa, sei lá, sentar, ficar ali no Discord com seus amigos, falar um pouco com seus parentes, fazer uma refeição decente, tentar esquecer um pouco desse negócio, senão literalmente você vai à loucura. Eu venho abordando esse negócio de saúde psicológica e como você tem que deixar os outros enlouquecerem, mas você continuar de boa, honk honk, já faz algum tempo. E quando eu literalmente vejo pessoas incentivando as outras a não relaxarem, não ficarem de bom humor, não tentarem se distrair, nem que seja um pouquinho, o que pode render sim muitos problemas psicológicos no futuro, afinal de contas a fanbase do cara é um pouco mais nova, eu tenho cada vez mais certeza que não é esse pessoal quem quer que os outros sejam livres ou decidam as coisas por si próprios, e que algo aparentemente bobo como esse pode levar uma mensagem muito séria e evidenciar umas intenções que não são lá muito boas. Eu sou o Dorito, muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E se você quiser acompanhar os meus vídeos, porque eu já notei que os últimos aí já não têm sido entregues com tanta frequência, eu já até imagino o porquê, entra no meu grupo de Telegram, que é um aplicativo bem mais seguro do que o Zap, diga-se de passagem, dá uma pesquisada aí, e procura por esse arroba que ficou aí na tela ou nas chamadas que eu coloquei no decorrer do vídeo, ou então aqui na descrição, que você vai poder acompanhar tudo que eu posto na hora em que eu postar, sem depender da boa vontade de algoritmo ou de computador nenhum. No mais, eu cheguei a 8.000 inscritos no Instagram, e como é uma boa ferramenta para conseguir mandar vídeos ali pelo Stories e tudo mais, se você usa essa rede social, me segue lá, me dá uma força, ajuda a divulgar, manda pra uns amigos, que assim que a gente atingir 10.000 seguidores, vai ficar um pouquinho mais fácil de levar os vídeos pra você, até pra quem não usa Telegram e tudo mais. Dito isso, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela sua presença e falar que a gente se vê numa próxima. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos maiores, vocês viram que eu postei alguns bem grandinhos até, e a gente se vê numa próxima. Até lá!